Policarpo Quaresma, artista não, né? Escritor, escritor, jornalista, escreveu diversas obras como crônicas, tal, etc. Enfim, uma de suas obras é o Triste Fim de Policarpo Quaresma, que é o que eu vou relatar aqui, resumir para vocês, né? De bem rápido, uma obra em terceira pessoa, com um narrador onisciente que se passa na região do Rio de Janeiro, uma obra fictícia onde é tratada o preconceito, o racismo e o eufemismo, que é mais presente nessa obra, o eufemismo exagerado, exuberante que tinha o Policarpo pelo Brasil, pela sua pátria. Um patriota amante do Brasil, fazia de tudo pelo Brasil, que tanto que ele queria participar do exército, só que ele não podia por uma condição lá que ele tinha. E ele acabou comprando a patente de major, que naquele tempo, né, no período do pré-modernismo, em 1881 até 1922, que ele podia comprar a patente de major. Aí ele ficou conhecido como Major Quaresma. Ele era subsecretário do Ministério da Guerra lá e tal. E para ele isso já era suficiente, como ele era um amante do Brasil. Para ele fazer isso já era como se fosse fazer parte da guerra, fazer parte do exército. Então, Policarpo Quaresma, com essa seu patriotismo, queria exaltar o Brasil de tal forma que ele começou a buscar meios para fazer isso. Na primeira parte, né, que ele começa, ele tenta fazer através da viola. Ele vai lá, procura, ensaia, estuda várias coisas sobre viola e as suas modinhas com o professor Ricardo Coração dos Outros. Só que ele percebe que as modinhas, elas são importadas, ou seja, elas não são do Brasil. E ele desiste disso e vai atrás de outra coisa. E ele chega nos indígenas, nos instrumentos indígenas, na tribo Maracás. E ele é Maracás e ele vai aprender a estudar o ritmo dos maracás e a língua tupi-guarani, que ele considerava a original, considera, né, que é a original do Brasil, e queria expurgar o português de Portugal. E nesse meio tempo, quando ele estava tentando fazer essa substituição, ele estava lá treinando nessas músicas em Tupi-Guarani e acaba escrevendo uma carta, sem querer, né? Ele acaba enviando uma carta, ele escreve e acaba enviando para o ministro da guerra. E o ministro da guerra viu aquilo e ficou muito puto com ele. E acabou botando ele no hospício, falou: esse homem está louco, e etc. E ele ficou lá, e os únicos que foram visitar eram o seu padrinho e a afilhada. Que ele gostava da afilhada, e a afilhada gostava dele e tal, etc. Coisa. Quando ele saiu desse hospício, ele voltou amando mais ainda o Brasil e, cara, ele comprou uma chácara chamada Sossego, no interior do Rio de Janeiro, que quem tomava de conta era sua irmã Adelaide. E ele compra, né, a chácara e vai tentar agora fazer o Brasil ser reconhecido por todos pela sua agricultura, pois ele considerava a agricultura do Brasil a melhor de todas. E cara, ele tá lá naquele momento lá e acontece que, por ele não ter se envolvido com a burocracia daquela época, se envolver com a hipocrisia e tal, caíram em cima dele com muitos impostos e essa chácara dele acaba indo à falência. E outro fator importante que acabou destruindo essa chácara Sossego dele foi as formigas saúva, que acabou atacando a plantação, e uma peste, né?
E quando, nesse período de falência da chácara dele, acabou que estourou a revolta armada no Rio de Janeiro, lá do Floriano Peixoto. E quando ele soube que estourou essa revolta armada, ele rapidamente se encaminhou para o Rio de Janeiro para ajudar o Floriano Peixoto, né, na batalha. O Floriano Peixoto já conhecia ele, pois ele já tinha escrito um dossiê sobre agricultura. Ele pesquisou diversos livros, estudou bastante, ele era um amante de livros, comia livros, devorava-os, etc. Enfim, chegando lá, né, batalhou, se feriu em combate e o Floriano Peixoto, né, viu aquele cara, muito bom, gostei de você e tal. Acabou promovendo ele a guarda da prisão onde ficavam presos os marinheiros desertores. Não, desertores não que fala. Outra palavra que fala que eu esqueci. Enfim, aqueles caras que lutaram contra o Floriano, né? Aí acabava que eles eram executados. E o Policarpo, vendo aquilo, né, escreveu uma carta. Floriano, esses caras, eles são políticos, marinheiros contra o Brasil e tal, mas eles são brasileiros, cara. Eles não merecem esse tipo de morte. Venha fazer alguma coisa. Envia a carta achando que Floriano Peixoto não sabiam dessas condições. E o Floriano foi lá, né? Foi lá resolver. E ele resolveu prendendo Policarpo Quaresma e condenando a morte por fuzilamento no paredão. E esse é o triste fim de Policarpo Quaresma. Um cara que amou tanto a pátria, sua pátria, tentou elevá-la ao máximo e foi traído por suas próprias armas. Tanto que nas últimas páginas é até muito triste ele relatando esse acontecimento através dessas falas que eu já citei aqui, né, que, cara, eu criei um ideal na minha mente de um país que acabou me traindo pelas suas armas. E esse é o triste fim de Policarpo Quaresma. O contexto da obra é que ele era filho de pais recém-libertos da escravidão. Ele era negro, pobre, vivia nos subúrbios da periferia do Rio de Janeiro ali, né? E ele nasceu em 1882, né? E, cara, ele relata no livro dele essas histórias sobre racismo, preconceito que ele vivia na época. Ele critica o eufemismo, né, exagerado das pessoas que contém isso e que não, como ele fala, né, que ele era uma época da ditadura e tal, que recém, né, ditadura do Getúlio. E, cara, o que mais que eu posso falar? Acho que é apenas isso.